E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, no vídeo de hoje eu vou trazer um tema aqui sugerido por um seguidor do canal, o perfil é Corintiano Fanático e ele sugeriu pra mim fazer um vídeo sobre os times que mais sofreram gols do Corinthians na história. Pois é, eu gostei do tema, então tô trazendo aqui pro canal. Eu separei 25 times, ou seja, vou fazer um top 25 dos times que mais tomaram gols do Corinthians na história. Bom, tem times conhecidos, times tradicionais e times que vocês talvez nunca ouviram falar, né? Times que o Corinthians há muito tempo não enfrenta, tá? Então é isso aí, partiu pro vídeo, os times que mais sofreram gols do Corinthians na história, um top 25 para vocês. Bora pro vídeo. E para começar, no 25º lugar, ou seja, o 25º time que mais sofreu gols do Corinthians na história, eu estou falando do Noroeste de Bauru. Pois é, o Noroeste tomou na história 115 gols do Corinthians em 62 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,85. No retrospecto geral, o Corinthians tem 32 vitórias contra 18 do Noroeste, além de 12 empates, beleza? Então, esse é o 25º lugar, o Noroeste, beleza? Bora pro próximo. E agora, no 24º lugar, um time da Série A do Brasileirão, o Bahia. Pois é, o Bahia tomou 118 gols do Corinthians na história em 79 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,49, beleza? No retrospecto geral, o Corinthians tem 37 vitórias contra 24 do Bahia, além de 18 empates, tá certo? Então esse é o Bahia, o 24º lugar dessa lista. Bora para o próximo. E agora, no 23º lugar, tem o São Bento de Sorocaba. Pois é, com 121 gols sofridos do Corinthians na história em 68 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,78. No retrospecto geral, o Corinthians tem 45 vitórias contra o São Bento e eles têm 9 contra a gente, além de 14 empates, beleza? Então esse é o 23º lugar, o São Bento de Sorocaba. Bora para o próximo. E agora vamos para o 22º lugar, que é o Comercial da capital. Pois é, não é o Comercial de Ribeirão Preto, é o Comercial da capital, que na história tomou 121 gols do Corinthians em 33 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 3,67, pois é, a média é de quase 4. No retrospecto geral, o Corinthians tem 29 vitórias contra apenas 2 do Comercial, além de 2 empates, beleza? Então, o 22º lugar é do Comercial da capital. Bora para o próximo. E agora, o 21º lugar, outro time da Série A do Brasileirão, é o Cruzeiro. Pois é, o Cruzeiro na história tomou 122 gols do Corinthians em 94 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,30. No retrospecto geral, o Corinthians tem 40 vitórias contra o Cruzeiro e eles têm 31 contra a gente, além de 23 empates. Então, o 21º lugar dessa lista é do Cruzeiro. Bora para o próximo. E agora, na 20ª posição, tem o Internacional. Pois é, mas não é o Internacional de Porto Alegre, e sim o Internacional da capital, que tomou na história 122 gols do Corinthians em 26 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 4,69, pois é, quase 5. No retrospecto geral, o Corinthians tem 19 vitórias contra apenas uma do time do Internacional, além de 6 empates, beleza? Então esse é o 20º lugar da lista, o Internacional da capital. Bora para o próximo.
E agora, na 19ª posição, tem o América de São José do Rio Preto. Pois é, o América do interior de São Paulo. Ao todo na história, o América tomou 135 gols do Corinthians em 75 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,80. No retrospecto geral, o Corinthians tem 44 vitórias contra 9 do América, além de 22 empates contra esse adversário. Então, o 19º lugar dessa lista é o América de São José do Rio Preto. Bora para o próximo. E agora, na 18ª posição, tem a Ferroviária de Araraquara. Pois é, na história, a Ferroviária tomou 152 gols do Corinthians em 84 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,81. No retrospecto geral, o Corinthians tem 47 vitórias contra 16 da Ferroviária, além de 21 empates. Então, o 18º lugar dessa lista é da Ferroviária. Bora para o próximo. E agora, na 17ª posição, tem o Atlético Mineiro. Pois é, um time da Série A do Brasileirão que tomou 155 gols do Corinthians em 114 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,36, correto? No retrospecto geral, o Corinthians tem 43 vitórias contra o Atlético e eles têm 40 contra a gente, além de 31 empates, beleza? Então o 17º lugar dessa lista é o Atlético Mineiro. Bora para o próximo. Agora na 16ª posição tem o 15 de Piracicaba, galera. Pois é, o 15 na história tomou 159 gols do Corinthians em 76 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 2,09. Pois é, o retrospecto geral é favorável, claro, ao Corinthians, que tem 47 vitórias contra 9 do 15, além de 20 empates contra esse adversário. Então, o 16º lugar dessa lista é do 15 de Piracicaba. Bora para o próximo. E agora, na 15ª posição, tem outro time da Série A do Brasileirão, e eu estou falando do Fluminense. Pois é, o Fluminense que na história tomou 164 gols do Corinthians em 124 jogos. Pois é, a média de gols do Corinthians por partida é de 1,32. No retrospecto geral, um certo equilíbrio, 44 vitórias para cada, além de 36 empates, beleza? Então, esse é o Fluminense, o 15º time que mais tomou gols do Corinthians na história. Bora para o próximo. E agora, o 14º lugar é outro time carioca, é o Botafogo, outro time da Série A do Brasileirão. O Botafogo na história tomou 169 gols do Corinthians em 120 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,41 contra o Botafogo. No retrospecto geral, não é favorável pra gente. Temos 43 vitórias contra 51 do Botafogo, além de 26 empates, beleza? Então, esse é o 14º lugar dessa lista, o Botafogo. Bora para o próximo. E agora, o 13º lugar dessa lista é outro carioca. Pois é, eu tô falando do Vasco, galera. Pois é, o Vasco tomou na história do Corinthians 195 gols. Pois é, tá quase chegando nos 200 aí, tá? Em 128 jogos. Pois é, a média de gols do Corinthians por partida é de 1,52. No retrospecto geral, o Corinthians tem 56 vitórias contra 36 do Vasco, além de 36 empates. Beleza? Esse é o Vasco, então, o 13º lugar dessa lista. Bora para o próximo. E agora, o 12º lugar dessa lista não é outro time carioca dessa vez, é um time do interior de São Paulo e eu estou falando do Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, que na história tomou 196 gols do Corinthians em 109 jogos.
A média de gols do Corinthians por partida é de 1,80. No retrospecto geral, o Corinthians tem 58 vitórias contra 11 do time de Ribeirão Preto, além de 40 empates, beleza? Então, esse é o Botafogo, 12º lugar dessa lista, o Botafogo de Ribeirão Preto. Bora para o próximo! E agora, o 11º lugar dessa lista é outro time da Série A e é outro carioca, é o Flamengo, galera. Pois é, o Flamengo na história tomou 218 gols do Corinthians em 155 jogos. Pois é, a média de gols do Corinthians por partida é de 1,41. Pois é, no retrospecto geral, não é muito bom pra gente, né? Temos na história 56 vitórias contra eles e o Flamengo tem 65 contra a gente, além de 34 empates, beleza? Então, esse é o Flamengo, o 11º lugar dessa lista. Agora, bora pro top 10. E agora, na 10ª posição, tem ele, o Jabaquara, galera. Pois é, o Jabaquara, que na história tomou 220 gols do Corinthians em 65 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 3,38. No retrospecto geral, o Corinthians tem 51 vitórias contra 8 do Jabaquara, além de 6 empates, beleza? Então, esse é o 10º lugar dessa lista, o Jabaquara. Bora para o próximo! E agora, na 9ª posição, tem outro time paulista e eu estou falando da Portuguesa Santista, galera. Pois é, a Portuguesa Santista, na história, tomou 229 gols do Corinthians em 90 jogos. Pois é, a média de gols do Corinthians por partida é de 2,54. No retrospecto geral, o Corinthians tem 66 vitórias contra eles e eles têm 11 contra a gente, além de 13 empates, beleza? Então, esse é o 9º lugar, a Portuguesa Santista. Bora para o próximo. E agora, na 8ª posição, outro time paulista e eu estou falando do Ipiranga. Pois é, o Ipiranga de São Paulo, que na história tomou 236 gols do Corinthians em 82 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 2,88. No retrospecto geral, o Corinthians tem 61 vitórias contra eles e eles têm 12 contra a gente, além de 9 empates. Então, esse é o 8º colocado da lista, o Ipiranga de São Paulo. Então, bora para o próximo. E agora, galera, em 7º lugar, um time do interior de São Paulo, porém muito conhecido por nós. Pois é, eu estou falando da Ponte Preta, galera. Pois é, a Ponte Preta na história tomou 273 gols do Corinthians em 153 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,78. Pois é, no retrospecto geral, o Corinthians tem 86 vitórias contra 32 da Ponte Preta, além de 35 empates. É isso aí, a Ponte Preta é o 7º lugar dessa lista. Bora para o próximo. E agora, o 6º lugar dessa lista é outro time do interior de São Paulo. E eu estou falando do rival da Ponte Preta, o Guarani. Pois é, o Guarani na história tomou 280 gols do Corinthians em 167 jogos. Pois é, a média de gols do Corinthians por partida é de 1,68. No retrospecto geral, o Corinthians tem 81 vitórias contra 38 do Guarani, além de 48 empates. Então é isso aí, o Guarani é o 6º lugar dessa lista. Bora para o top 5. E agora, na 5ª posição, o time da capital paulista. Pois é, a Juventus da Moca, galera. É isso aí, a Juventus que na história tomou 310 gols do Corinthians em 142 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 2,18. No retrospecto geral, o Corinthians tem 81 vitórias
contra 20 da Juventus, além de 41 empates. Então é isso aí, a Juventus da Moca é o quinto lugar dessa lista. Bora para o próximo. E agora, galera, em quarto lugar é o rival. Pois é, um rival do Corinthians, e eu estou falando do Palmeiras, galera. Pois é, o Palmeiras que na história tomou 498 gols do Corinthians. Pois é, está chegando quase nos 500, né? E isso em 384 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,30. Pois é, no retrospecto geral não é muito bom pra gente. Temos 131 vitórias contra 136 deles, né? Além de 117 empates. Então é isso aí, o Palmeiras é o quarto time que mais tomou gols do Corinthians na história. Pois é, tá quase chegando nos 500 gols. Então, agora, bora para o top 3. E agora, na terceira posição, é outro rival do Corinthians, o São Paulo, galera. Pois é, o São Paulo que sim, ultrapassou os 500 gols. Ao todo na história, o São Paulo tomou 513 gols do Corinthians em 363 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,41. No retrospecto geral, o Corinthians tem 133 vitórias contra 114 do São Paulo, além de 116 empates. É isso aí, o São Paulo é o terceiro colocado nessa lista. Então, bora para o próximo. E agora, galera, na segunda posição tem a Portuguesa. Isso mesmo, a Portuguesa que na história tomou 517 gols do Corinthians, isso em 260 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,99, pois é, quase 2 por partida. No retrospecto geral, o Corinthians tem 144 vitórias contra 60 da Portuguesa, além de 56 empates. Então, o segundo lugar dessa lista é da Portuguesa. E agora vamos para o campeão, o time que mais sofreu gols do Corinthians na história. Eu acho que vocês já imaginam quem é. Bora pro campeão então. E é isso, galera, chegamos ao primeiro lugar dessa lista, o time que mais tomou gols do Corinthians na história. E eu estou falando do Santos, claro que é o Santos. Ao todo na história, o Santos tomou 608 gols do Corinthians, exatamente isso, 608. Isso tudo em 354 jogos. A média de gols do Corinthians por partida é de 1,72. No retrospecto geral, o Corinthians tem 140 vitórias contra 112 do Santos, além de 102 empates. Então é isso aí, o campeão dessa lista, o time que mais sofreu gols do Corinthians na história é o Santos. É isso aí então, galera. E é isso aí, galera. Esse é o top 25 dos times que mais sofreram gols do Corinthians na história. É isso aí. É claro que eu estou usando uma colinha aqui, né? Porque lembrar de cabeça dados de 25 times que sofreram gols do Corinthians, lembrar todos esses números é meio complicado. Então eu tive uma colinha aqui para me ajudar a fazer esse vídeo, tá? Eu também tô colocando na tela a informação, né, dos times, de quantos gols o Corinthians aplicou nesses times. Eu tô colocando na tela aí pra vocês na edição do vídeo, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse é o vídeo, esse é o tema, os times que mais sofreram gols do Corinthians na história. E o Felizardo, campeão, é o Santos, é isso aí. Mais de 600 gols que o Santos levou do Corinthians, pois é. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem dar mais temas de vídeo, eu vou ficar muito agradecido. Talvez eu traga aqui pra vocês, tá? Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!